uma das maiores facções criminosas do Equador, o Grupo Los Lobos, assumiu a autoria do assassinato do candidato à presidência do país, Fernando Villavicencio, né? Eu converso agora com o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, que está conosco. O Luca, fato é que isso está tendo repercussão no mundo inteiro. Nós estamos falando de um processo eleitoral em que um candidato foi alvejado e morto a tiros quando ele fazia campanha dentro da lógica do processo democrático. Como é que está exatamente essa avaliação e essa repercussão também na Europa? Bem-vindo. Boa tarde, Piotr, a todos que nos acompanham. A repercussão muito negativa. Afinal, Fernando Villavicencio, que era o terceiro candidato dentro dessa campanha eleitoral, ele figurava aí nos 7%, foi um parlamentar que denunciou a corrupção no Equador, tanto como jornalista, depois como parlamentar, e a gente vê que essa facção criminosa que assumiu a autoria do assassinato, ela é ligada ao cartel de Jalisco, um dos cartéis mexicanos que foram exportados para o Equador, o outro é o cartel de Sinaloa. Portanto, aqui na Europa se fala bastante sobre a questão do crime mexicano, o crime latino-americano, indo de um país para o outro. E também chamam a atenção o aumento do número de homicídios por ano. No ano de 2018, eram 5 homicídios por cada 100 mil habitantes dentro do Equador. Hoje já são 25 a cada 100 mil habitantes. Portanto, praticamente quintuplicou esse número em pouco mais de 5 anos e mostra exatamente que um país que outrora era um país seguro, inclusive para os turistas europeus que sempre iam para o Equador, para Guayaquil, para Galápagos, não é mais um país seguro, nem mesmo para os políticos. É importante mencionar que também a facção criminosa fez uma ameaça a um outro candidato, dizendo que todos aqueles que são corruptos devem ficar atentos, porque o que aconteceu com Fernando Villavicencio pode também se repetir, além, é claro, do presidente atual do Equador, Guillermo Lasso, ter decretado estado de exceção, fazendo com que todos os militares estejam nas ruas auxiliando os policiais durante esse processo eleitoral por 60 dias, e as eleições ocorrerão normalmente no dia 20 de agosto, ou seja, não haverá nenhuma mudança no calendário eleitoral por conta do assassinato deste candidato. Agora é esperar para ver se isso terá um impacto e se algum candidato será beneficiado, lembrando que Luísa González, ela que é candidata do antigo presidente de esquerda do Equador, Rafael Correa, é que figura primeira nas pesquisas com pouco mais de 30%. Ô Luca, esse clima de atentados e de tentativa de homicídio, nesse caso consumada contra o Fernando Villavicencio no Equador, é uma realidade que a Europa tinha, sobretudo no século passado. A gente sabe exatamente de grupos paramilitares, grupos terroristas que atuavam em boa parte da Europa. O fato disso estar acontecendo agora, em 2023, do século XXI, num processo eleitoral, numa democracia que se imaginava, pelo menos da lógica democrática mais sustentável dentro da América Latina, isso chama ainda mais atenção, porque nós estamos falando de crime organizado, de grupos completamente fora da lei. E isso é um temor que tem no continente inteiro, se a gente olhar para a realidade do México para baixo, ou seja, de países com influência, sobretudo espanhola ou portuguesa. Isso é o que chama mais atenção nesse aspecto, Luca? Chama sim, Piotr, porque apesar da Europa ter seus problemas de segurança crescentes durante os últimos anos, principalmente com as questões migratórias, muitos países viram os índices de homicídio e também de roubos terem aumentado bastante durante os últimos anos. A violência política ela é muito baixa na Europa. Nós não vemos candidatos sendo ameaçados ou assassinados, a exemplo do que aconteceu com tantos candidatos na América Latina. Portanto, isso chama a atenção, e a América Latina, que é vista como uma região de estados com problemas, mas ainda assim democráticos, agora se mostra mais uma vez uma região problemática, o que acaba diminuindo, obviamente, todo o respeito e também a chance de investimentos europeus dentro da América Latina, lembrando que sempre foi um parceiro histórico da Europa, mesmo após as independências. Muito obrigado, tá aí o Luca Bassani. Agora, o problema é que é um grupo que se identifica assim com o nome de Los Lobos, mas se você chegou a ver esse vídeo na internet, estão todos com os rostos cobertos, ou seja, não dão publicidade a quem são, ninguém sabe exatamente quem são essas pessoas. E esse discurso de que todo político corrupto, bom, corrupto em que sentido? Porque nós temos corrupção de governos de esquerda, de governos de direita na história da América Latina. Né? O que ele está querendo falar com isso? Exatamente, aí a gente começa a aumentar a preocupação em torno de grupos completamente fora da lei. Quando eu falei sobre movimentos terroristas que obviamente tinham uma
uma motivação política no século passado. Me refiro, por exemplo, ao exército separatista basco na Espanha, ao exército separatista irlandês também. Isso tudo era uma realidade que a Europa, por esse aspecto, superou. O que se tem hoje é o terror vindo de fora, né? Por outras questões que não exatamente políticas internas. Neste caso, especificamente do Equador, é exatamente uma questão política interna que levou ao assassinato de um candidato à presidência da República.